Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 2. Depois disso, o Senhor escolheu outros 72 e mandou-os 2 a 2 adiante de si por todas as cidades e lugares onde ele estava para ir. Dizia-lhes: Grande é na verdade a messe, mas os operários poucos. Rogai, pois, ao dono da messe que mande operários para a sua messe. Palavra da salvação. Comentário. Lucas 10, de 1 a 2. São Gregório Magno. O Senhor os mandou 2 a 2 para pregar, porque 2 são os mandamentos da caridade, o amor de Deus e do próximo. E porque não pode haver caridade entre menos que 2. Com isso, o Senhor nos insinua silenciosamente que quem não tem caridade para com o próximo não deve, de modo algum, se encarregar do ofício da pregação. Fez bem em acrescentar as palavras adiante de si por todas as cidades e lugares onde ele estava para ir. Com efeito, o Senhor vem depois dos seus pregadores. A pregação prepara-lhe os caminhos, e em seguida vem o Senhor ocupar a sua morada na nossa mente. As palavras da exortação lhe antecedem, e através disto a verdade é acolhida na mente. Por isso, Isaías dizia aos pregadores: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isaías 43. Porém, não é sem grande tristeza que repetimos as palavras que seguem, mas os operários poucos, porque, embora haja muitos para ouvir a boa nova, falta quem a pregue. Eis que o mundo está cheio de sacerdotes, entretanto, na messe de Deus, há poucos operários, porque ainda que tenhamos aceitado o cargo sacerdotal, não cumprimos ainda os deveres do cargo. E com essas palavras, induz também os fiéis a rogarem pelos seus pastores e pedir a Deus que cumpram um trabalho digno da sua posição e que suas línguas não se entorpeçam para a exortação. A miúde, afinal, as iniquidades dos pregadores lhes amarram as línguas, e a miúde os pecados dos fiéis fazem com que o dom da palavra seja subtraído aos superiores. Comentário Lucas 10, de 1 a 2. São Cirilo. Deus, por meio dos profetas, testificara que a salvadora pregação do Evangelho não se limitaria a Israel apenas, mas se estenderia aos rebanhos de todos os povos. E é por isso que Cristo, depois dos 12 apóstolos, institui outros 72. Daí que esteja dito: depois disso, o Senhor escolheu outros 72. A escolha dos 72 estava prefigurada também nas palavras de Moisés, Números 11, que, por ordem de Deus, escolheu 72 homens para Deus lhes infundir o Espírito. Também no livro dos Números se lê, Números 33, que os filhos de Israel chegaram a Elim, o que traduzido significa subida, e que ali havia 12 nascentes e 70 palmeiras. Se subirmos no crescimento espiritual, encontraremos as 12 nascentes, que são os 12 apóstolos, donde bebemos a ciência da salvação como de uma nascente do Salvador, e as 70 palmeiras, que são aqueles que foram agora enviados por Cristo. A palmeira, com efeito, é uma árvore de boa medula, de raízes fortes, fecunda, que sempre nasce na água e, uma vez crescida, estende às alturas a sua copa. Segue-se, e mandou-os 2 a 2.
Os campos vastos exigem muitos ceifeiros, e assim também a multidão dos que viriam a crer em Cristo. Daí que acrescente: rogai, pois, ao dono da messe, que mande operários para a sua messe. Nota, porém, que após dizer as palavras, rogai ao dono da messe que mande operários para a sua messe, ele mesmo envia os operários à messe. Ele mesmo, portanto, é o dono da messe. E através dele e com ele, Deus Pai exerce seu domínio sobre todas as coisas. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 3 a 4. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem calçado, e pelo caminho não saudeis ninguém. Palavra da salvação. Comentário: Lucas 10, de 3 a 4. São Gregório Magno. Com efeito, muitos, quando recebem o governo do povo, ardem por dilacerar seus súditos e mostram-lhe todo o terror do seu poder, porque não têm as entranhas da caridade. Querem ser vistos como senhores dos fiéis, mas não se reconhecem seus pais e transformam seu posto de humildade em orgulho de dominação. Para evitar este mal, devemos levar em conta que somos enviados como cordeiros entre lobos para que conservemos o senso de inocência e nos abstenhamos das mordeduras da maldade. Pois quem toma o posto da pregação não deve fazer o mal, mas suportá-lo. E se, em algum momento, o zelo pela retidão exigir que empregue a violência contra seus súditos, por dentro deve amar com piedade paterna os que por fora castiga, e, por assim dizer, persegue. O pastor exibirá um bom uso da violência quando a nuca da sua alma não estiver sob o jugo dos desejos terrenos. Daí que se acrescente: não leveis bolsa nem alforge. Tamanha deve ser a confiança dos pregadores em Deus, que mesmo que não providenciem para as despesas necessárias da vida, todavia, saibam com toda certeza que nada lhes faltará. Do contrário, a mente deles, ocupada com bens temporais, não poderá providenciar aos fiéis os bens eternos. Se quiseres dar a estas palavras sentido alegórico, o dinheiro encerrado na bolsa é a sabedoria escondida. Quem tem a palavra de sabedoria e não cuida de comunicá-la ao próximo é como alguém com uma bolsa fechada. Por alforge, entenda-se o fardo das coisas do século, por calçado, as obras mortas. Quem, pois, se encarrega da pregação, deve considerar indigno de seu dever o peso dos afazeres seculares, pois enquanto a nuca é oprimida por tal peso, não é possível levantar a cabeça para pregar os bens celestiais. Tampouco deve olhar para as obras dos insensatos, para não crer que deve proteger seu trabalho como que com peles mortas, pensando que, se os outros fazem tal coisa, está também autorizado a fazê-la. Quem saúda no caminho, saúda por ocasião da viagem, não por desejar a saúde e a salvação do próximo. Quem, portanto, prega a palavra da salvação, não por amor à pátria eterna, mas por ambição de recompensa, é como se saudasse alguém no seu caminho, porque deseja a salvação pela ocasião e não pela intenção da sua alma. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 5 a 12.
Na casa em que entrares, dizei primeiro: a paz seja nesta casa. Se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Do contrário, tornará para vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que tiverem, porque o operário é digno da sua recompensa. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que vos puserem diante. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: está próximo de vós o reino de Deus. Mas, em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo para as praças, dizei: até o pó da vossa cidade que se nos negou, aos pés sacudimos contra vós. Não obstante isso, sabei que o reino de Deus está próximo. Digo-vos que, naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma que para essa cidade. Palavra da salvação. Comentário: Lucas 10, de 5 a 12. São Beda. Após descrever os tipos de acolhimento que terão conforme a diversidade das casas, ensina aos discípulos como deverão agir nas próprias cidades, a saber, associar-se com os piedosos em todas as circunstâncias da vida e ficar longe de qualquer sociedade com os ímpios. Daí que siga, em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que vos puserem diante. Isto de sacudir o pó dos pés serve como prova do esforço terreno que, em vão, empreenderam por aqueles homens, ou como demonstração de que, a tal ponto, não buscam nada de terreno, que não toleram nem mesmo que o pó da terra se pegue a seus corpos. Ou ainda, os pés significam o próprio trabalho e o andamento da pregação. O pó que os cobre é a leviandade do pensamento terreno, a qual nem mesmo os maiores doutores conseguem estar imunes. Quem, pois, despreza o ensino, os esforços e os perigos por que passaram os professores do Evangelho, dá um argumento para a própria condenação. Os sodomitas, entre outros vícios da carne e da alma, eram, além de tudo, pouco hospitaleiros. Entre eles, todavia, nunca houve hóspedes, como foram os apóstolos. E muito embora Ló fosse justo nos olhos e nos ouvidos, 2 Pedro 2,3, não se conta que tenha ali ensinado ou realizado qualquer prodígio. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4. Diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, eu te conjuro por sua manifestação como Rei. Proclama a palavra, insiste oportuna e inoportunamente, repreende, admoesta, exorta com toda paciência e pedagogia. Pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, seguindo suas paixões, se rodearão de mestres que lhes afaguem os ouvidos. Não dando ouvidos à verdade, se voltarão para as fábulas. Quanto a ti, vigia continuamente, suporta os sofrimentos, executa a obra de anunciar a boa notícia, cumpre teu ministério. Quanto a mim, já fazem de mim uma libação, e a hora da partida é iminente. Combati o bom combate, terminei a corrida, mantive a fé. Só me espera a coroa da justiça, que o Senhor, como justo juiz, me entregará naquele dia. E não só a mim, mas a todos os que desejam sua manifestação. Procura vir me ver o quanto antes, pois Demas, enamorado deste mundo, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia.
Somente Lucas ficou comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois acho que ele me é muito útil no ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze-me a capa que deixei na casa de Carpo, junto com os livros e, sobretudo, os pergaminhos todos. Alexandre, o bronzista, tratou-me muito mal. O Senhor lhe pagará como merece. Tu também toma cuidado com ele, porque se opôs duramente ao meu discurso. Em minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Todos me abandonaram. Não lhes seja levado em conta. O Senhor, sim, me assistiu e me deu forças para que, por meu intermédio, se levasse a cabo a proclamação, de modo que o mundo todo a ouvisse, e me arrancou da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me salvará em seu reino celeste. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saúda Prisca e Áquila e a família de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eubulo, Pudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos te saúdam. O Senhor esteja com teu espírito. A graça esteja com todos vós. Palavra do Senhor. Salmo 145. Eu te exaltarei, Deus meu, meu Rei. Bendirei teu nome para sempre. Todos os dias te bendirei. Louvarei teu nome para sempre. Grande é o Senhor, muito digno de louvor. Sua grandeza é insondável. Uma geração expõe tuas obras a outra e lhe conta tuas façanhas. Louvam eles tua glória e majestade, e eu medito em tuas maravilhas. Exaltam eles tuas proezas terríveis, e eu enumero tuas grandezas. Difundem a memória de tua imensa bondade, e aclamam tua vitória. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e misericordioso. O Senhor é bom para com todos. Ele se compadece de todas as suas criaturas. Que todas as tuas criaturas te louvem, Senhor, e teus leais te bendigam. Proclamem a glória de teu reinado e narrem tuas façanhas, explicando tuas façanhas aos homens, a glória e majestade de teu reinado. Teu reinado é um reinado eterno, teu governo de geração em geração. O Senhor sustenta os que vão cair e endireita os que já se curvam. Os olhos de todos estão te aguardando. Tu lhes dás o alimento a seu tempo. Abres as mãos e sacias, de favores todo vivente. O Senhor é justo em todos os seus caminhos. É leal com todas as suas criaturas. O Senhor está perto dos que o invocam, sinceramente. Cumpre os desejos de seus fiéis, escuta seus gritos e os salva. O Senhor guarda todos os seus amigos e destrói todos os perversos. Pronuncie minha boca o louvor do Senhor. Todo vivente bendiga teu santo nome para sempre. Palavra do Senhor. Transposição cristã do Salmo 145, por Luiz Alonso. De Santo Agostinho. Todo esse tecido da criação, toda essa beleza ordenadíssima, que ascende do ínfimo ao sumo e desce do sumo ao ínfimo, nunca interrompida, temperada com dessemelhanças, toda inteira louva a Deus. Como louva toda inteira a Deus? Porque quando a contemplas e achas bela, tu por elas louvas a Deus. A formosura da terra é como voz da terra muda. Contemplas e vês sua beleza, vês sua fecundidade, vês suas forças. Como concebe a semente, como muitas vezes produz o que não foi semeado.
tu o vês, e, ao contemplá-lo, é como se a interrogasses. Teu exame é uma interrogação. Ao examiná-la, assombrado, ao esquadrinhá-la, descobrindo seu grande dinamismo, sua insigne beleza, sua força preclara, como por si não poderia ter semelhante força. Ocorre-te logo que não existe por si, mas por aquele Criador. Isso que encontraste nela é a voz de sua confissão, para que louves o Criador. E assim, contemplando a formosura inteira deste mundo, sua mesma beleza te responde: não me fiz eu, mas me fez o Criador. Observar esse mundo tem sua beleza. Que belos são a terra, o mar, o ar, o céu, os astros. Tudo isso nos impressiona quando contemplamos. É tão eminente sua beleza que é quase impossível achar algo mais belo. Dentro dessa beleza, dessa formosura quase inefável, vivem contigo vermes e ratos e toda espécie de répteis. Contigo convivem dentro dessa formosura. Portanto, qual não será a beleza daquele reino em que só os anjos conviverão contigo? Não bastava mencionar o esplendor da beleza, pois poderia se referir ao esplendor de qualquer beleza das que existem nesses mundos, do germinar da terra, do resplandecer do céu. Antes menciona a grandeza da beleza do teu reino, recomendando algo que ainda não vemos, em que, sem vê-lo, cremos, que crido o desejamos, por cujo desejo suportamos tudo. É a grandeza de certa formosura. É preciso amá-la antes de vê-la, para retê-la quando a virmos.